Você já parou para se perguntar quanto custa contratar alguém para trabalhar no seu time e colocar aquela pessoa no lugar errado? Ou seja, você passa um tempão lá procurando alguém para trabalhar contigo e quando você finalmente encontra, você coloca essa pessoa para trabalhar, passa 2, 3 semanas, passa um mês, você fala: puxa vida, errei. Essa não é a pessoa certa. Vou ter que demitir. Você já parou para se perguntar quanto custa isso? Pois é, não é barato. Eu vi uma pesquisa, por exemplo, do Instituto Gallup, que aponta que um erro de contratação, você pegar alguém e colocar no lugar errado, pode custar de 6 a 12 meses de salário para aquela posição. Mas isso não é só quando você contrata alguém de maneira errônea, não. Porque talvez, eu te convido a refletir sobre isso, pode ser que nesse exato momento, as pessoas do seu time, os seus liderados, não estão trabalhando no lugar certo. Aliás, como é que você sabe que aquela pessoa está exatamente na melhor posição que ela poderia estar, de acordo com as habilidades, de acordo com a mentalidade, de acordo com as capacidades inatas que ela tem? Pois é, no vídeo de hoje é isso que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar como você sabe se aquela pessoa está no lugar certo. Então, se você lidera 5 pessoas, se você lidera 10 pessoas, se você lidera 20 pessoas, agora você vai ter uma forma de saber exatamente se aquela pessoa está no lugar certo. Vou te mostrar como fazer isso com o Chat GPT. Ora, agora com a chegada da inteligência artificial, a coisa ficou muito mais fácil para trabalhar. Líder, presta atenção, se você não está usando ainda, por exemplo, o Chat GPT, você está perdendo muito tempo, mas não se preocupe, porque agora eu vou te ajudar a trabalhar com isso. Afinal de contas, eu quero começar com uma frase aqui, tá? Eu começo agora o nosso conteúdo te mostrando uma frase que, para mim, resume o que eu acredito sobre pessoas certas no lugar certo. Talvez você até conheça essa frase, né? Inclusive é erroneamente atribuída a Einstein, tá? Então, olha só, tá? Se você julgar um peixe pela sua capacidade de subir em árvores, ele gastará toda a vida achando que é um estúpido. Olha, quantas empresas não fazem isso, né? Quantos líderes não fazem isso? Às vezes aquela pessoa tem um baita potencial, um baita talento, mas não para aquela posição, não para aquela vaga. Acontece que, como líder, é difícil você saber isso. É difícil você estar na posição de liderança e você ter uma leitura comportamental para entender, olha, essa pessoa não é que ela tem pouco comprometimento, não é nada disso, ela está na posição errada. Tá? Mas agora é possível fazer isso de maneira muito simples. E é essa maneira simples de colocar a gente no lugar certo que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Você já me segue, já te convido a deixar o like na confiança, porque você sabe muito bem que o conteúdo aqui é direto ao ponto e vai fazer diferença para você. Mas se você ainda não me conhece, já te convido a se inscrever aqui no meu canal e também a me seguir lá no Instagram, que eu te dou dica de liderança, eu te dou meios de liderar de alta performance, da maneira que eu lidero a minha equipe, da maneira que eu lidero os meus negócios. Combinado? Vamos então ao assunto do vídeo aqui. Nós vamos usar aqui o Chat GPT, eu vou te mostrar na prática como é que você vai usar, para mapear se determinada pessoa que eu vou colocar em uma posição é mesmo adequada para aquela posição. E como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos trabalhar com assessments, tá? Eu vou mostrar ali para você quais os assessments que eu uso. Aliás, os meus alunos do Auge têm acesso a esses 2 assessments, tá? O que é assessment? É um teste para você testar mesmo o perfil daquela pessoa, para você testar a personalidade daquela pessoa, para você testar os pontos fortes naturais daquela pessoa, para você testar os pontos fracos naturais daquela pessoa e assim por diante. Esses 2 testes aqui que você vai me ver usando no Chat GPT, quem é o meu aluno do Auge tem acesso a eles gratuitamente e pode usar com o time. Então, os meus alunos usam esses testes para mapear os funcionários de suas equipes. Então, se você quiser conhecer o meu curso Auja, Academia de Líderes e Gestores com Inteligência Artificial, é só tocar aqui no link na descrição desse vídeo para você conhecer todas as vantagens de se tornar o nosso aluno. Combinado? Bom, sem mais delongas, venha comigo aqui para o Chat GPT. Vamos lá. Bom, estamos aqui no Chat GPT.
Murilo, mas eu não sei acessar o GPT, eu nunca fiz isso. Calma, tá tudo bem. No áudio eu te mostro do básico ao avançado. Então, desde como fazer o seu login, como acessar lá o chat GPT, tá? Então, clica lá e conhece o nosso curso. Agora, acessar o GPT, qualquer vídeo de YouTube te ensina, tá? Então, se você não sabe como chegar aqui nessa tela, tá tudo bem. Qualquer videozinho aí de YouTube vai te ajudar, tá? Eu vou assumir que você já tem aí uma conta no chat GPT para fazer isso que eu estou fazendo. Então, imagine o seguinte, eu vou contratar alguém para o meu e-commerce, tá? Essa é uma situação simbólica, beleza? Tá bom? Mas imagina que eu tenho um e-commerce e eu vou contratar alguém para ser um auxiliar administrativo nesse e-commerce. E a pessoa que eu estou entrevistando, eu quero saber se essa pessoa é adequada para aquela profissão ou não. Afinal de contas, toda profissão tem um conjunto de competência que algumas pessoas lidam melhor com aquilo e outras têm dificuldade, né? Então, é isso que nós vamos fazer aqui agora. Então, essa pessoa respondeu 2 testes, tá? 2 assessments, que é o teste Enneagrama e o teste DISC. Então, eu anexo eles aqui, né? Eu cliquei aqui no anexar e anexei os 2 testes aqui, tá? Repetindo, né? Esses testes aqui, os nossos alunos têm acesso a eles para fazer esses testes com os seus liderados e para fazer esse teste consigo mesmo, assim você vai se conhecendo melhor, tá? Vou imaginar aqui, tá, que é o João da Silva. Então eu vou aqui dar o comando, eu vou dar o prompt para o chat GPT. Então qual que é o prompt que eu posso dar para que eu conheça, né, esse meu liderado e para que eu saiba que, de fato, ele tem potencial para essa função, tá? Então imagine o seguinte, os arquivos em anexo se referem a 2 testes de um candidato para a vaga de auxiliar de e-commerce na minha empresa, por exemplo, tá? Considere que o avaliado, então nota, aqui eu vou dar um pouquinho de contexto para o chat GPT. O GPT, assim como se você fosse delegar uma tarefa para alguém, se você fosse liderar qualquer pessoa, você tem que dar um contexto para a pessoa, ela tem que entender o que está acontecendo, né? Ela tem que entender o que você quer. E muitas vezes ela tem que entender o porquê que você quer aquilo. Então, o chat GPT, eu te convido a tratar ele igual um funcionário mesmo, uma pessoa, né? Então, você está delegando uma tarefa para alguém aqui, tá? Então, eu vou dar o contexto para ele. Considere que o avaliado é um homem de 30 anos, é, ponto, né? Isso já dá contexto, né? Eu estou dizendo que é um homem que tem 30 anos, tá? Agora eu vou dar a ação aqui, o comando, tá? Quero que você analise os 2 testes e me diga quais os pontos fortes e fracos desse candidato e me diga o nível de adaptabilidade, o nível de adequabilidade, né? Vamos chamar assim, de adequabilidade para o cargo de auxiliar de e-commerce. Então, vamos imaginar que seja isso. Então, eu vou mandar aqui esse comando para o chat GPT, tá? Vamos ver aqui como é que ele responde isso aqui para a gente, tá? Vamos ver o que o GPT vai pensar aqui, depois de analisar aqui esses 2 assessments. Vamos lá. Pronto, demorou um pouquinho, mas o GPT me deu aqui o resultado dos testes aqui do João da Silva, hein? Vamos lá, pontos fortes do candidato. Perfil realizador, 90% de compatibilidade. Isso aqui ele pegou no Enneagrama, então, tá? O candidato possui características de alta produtividade, orientação para resultados e foco em objetivo. Olha, esses traços são valiosos em um ambiente de e-commerce, onde a eficiência e a realização de metas são cruciais. Pô, faz todo sentido, tá?
Dominância. Então, deu 31 aqui a pontuação de dominância dele, né? O candidato possui uma alta pontuação em dominância, indicando que ele é assertivo, decidido e gosta de desafios. Ou seja, eu sei que eu posso meter pressão aqui nessa pessoa, definir meta, exigir bastante dessa pessoa, porque esse tipo de pessoa lida bem com um ambiente de alta pressão. Tá? E influência, tá? Então deu 28 pontos aqui para influência. A pontuação elevada em influência sugere que o candidato é comunicativo e persuasivo, o que é importante para interações com clientes e equipes. Então, esse cara aqui, eu posso até colocar ele no saque, tá? No atendimento ao cliente, que eu sei que ele lida bem com a persuasão. Tá? Bom, agora vamos ver os pontos fracos aqui, né? Estabilidade baixa. Pontuação baixa de estabilidade indica que o candidato pode ter dificuldade em situações que exigem paciência e consistência. Olha só. Aqui começa a nossa análise, hein? Porque se fosse um cargo de auxiliar de e-commerce, por exemplo, eu preciso de alguém que siga uma rotina, que tenha ali, por exemplo, tarefas em que todo dia, a tal hora, ele vai abrir o sistema, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, isso não é o ponto forte dele. Tá? Então, isso tem que ser considerado. Tá? Perfeccionismo moderado, aqui, no Eneagrama, no primeiro Eneagrama ali, está dizendo que ele possui um certo grau de perfeccionismo, que pode ser um ponto fraco, já que ele pode elevar a autocrítica ou demorar para entregar as coisas. Então, olha, tem uma pessoa perfeccionista aqui. Tá? Isso é bom ou ruim? Não necessariamente ruim. Porque, por exemplo, se esse cara é auxiliar de e-commerce, ele tem que, exemplo, né, incluir anúncios, ele tem que ter detalhes naquilo que ele está fazendo. Então, eu não acho, eu discordo do GPT nesse caso, de levar isso como um ponto fraco. Eu acho que é um ponto forte dele, tá? Vamos seguindo aqui, né? Nível de adequação para o cargo. Então, considerando pontos fortes e fracos, o candidato mostra um bom nível de adequação para o cargo, especialmente em áreas que exigem produtividade, orientação a resultados e comunicação eficaz. No entanto, ele pode precisar de suporte ou treinamento para tarefas que requerem alta estabilidade ou procedimentos. Então, está muito evidente aqui, tá? Está muito evidente aqui, atenção, está muito evidente aqui, que essa pessoa tem como ponto forte suportar a pressão, se virar nos 30. Então, eu posso dar meta, eu posso dar o caos ali para a pessoa que ela consegue se virar com isso, mas é uma pessoa que tem baixo nível de conformidade, ou seja, tem dificuldade em seguir procedimentos, tem dificuldade em seguir o que foi combinado. Então, se o processo é rotineiro, essa pessoa pode ter dificuldade com isso. Entende como, se eu olho para o meu time, para os cargos atuais, então, exemplo, agora eu venho aqui para a Skill Educação Corporativa, né? Eu sou o CEO da Skill Educação Corporativa. Então, eu olho para os cargos que eu tenho aqui. Eu olho para o gestor de tráfego, eu olho para o gestor de copy, de infra, eu olho para o social media, eu olho para o editor de vídeo, eu olho para o suporte, eu olho para a secretária. E eu começo a me questionar, será que essa pessoa tá no melhor lugar para ela? Cara, isso é muito doido. Isso te dá um poder absurdo e, na minha opinião, tá, te dá mais embasamento para, quando for contratar, você contrata a pessoa já conhecendo um pouquinho das tendências, já conhecendo um pouquinho das inclinações dela, e você tem muito mais chance de acertar, cara. Você sabe como liderar aquela pessoa, sabe como delegar para ela. Agora, eu te digo uma coisa, imagina que você fosse fazer essa análise. Onde está minha caneta aqui? Perdi minha caneta. Mas imagina que você fosse fazer essa análise na unha, né? No olho. Imagina o tempo que você levaria para mapear, de fato, como explorar o ponto forte de uma pessoa e como identificar o ponto fraco dela. Então, esse tipo de conceito, esse tipo de estratégia é 1% do que a inteligência artificial tem para te oferecer. Então, líder, se você ainda não tem usado isso no seu dia a dia, na sua rotina, eu até costumo dizer o seguinte, hoje eu uso mais o ChatGPT do que o WhatsApp, para você ter noção. A quantidade de uso que nós fazemos aqui, desde análise de planilhas, desde testes como esse, desde criação de planos de ação para o meu time, desde identificação
de pontos a melhorar nos nossos processos. Tudo isso por inteligência artificial. Eu tenho alunos no Áudio, por exemplo, que têm ganhado 5, 6 horas por semana aprendendo a automatizar parte das suas rotinas. Então, se você quer aprender como fazer isso, com quem está fazendo na prática, fazer parte da minha comunidade, Academia de Líderes e Gestores com Inteligência Artificial, clica aqui na descrição desse vídeo. Você vai para uma página, vai conhecer ali o nosso programa, onde eu te mostro exatamente como se tornar um líder de altíssima performance, alcançando altas posições em qualquer empresa que você tiver. Dominando assim, né, a mentalidade e a inteligência artificial para acelerar esse processo, tá? Então toca ali na descrição para você conhecer. Agora, se esse vídeo fez sentido para você, eu te convido a me contar aqui embaixo. Eu estou curioso para saber. Você já usou o ChatGPT antes desse vídeo para analisar o perfil de algum liderado seu? Me conta aqui que eu estou curioso para saber. Um forte abraço e nos falamos no nosso próximo vídeo. Até lá!